Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler somente e exclusivamente o versículo 18. Livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diga me espera. Que bom. Diz assim o texto bíblico, irmãos: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Pai, que eu diminua e que tu cresças para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, estamos, como eu falei mais cedo, começando um novo mês. Hoje é dia 2 de fevereiro. E todo mês, a gente sempre recebe esse desafio de Deus, de recebermos um tema. E durante o mês, Deus ele ministra sobre as nossas vidas em cima do tema dado, ou em cima do tema ministrado. E o tema desse mês é a moeda de Deus. Como eu falei antes, a gente vai ver um pouquinho hoje das coisas que para Deus tem valor, ok? Talvez para você uma nota de 100 reais tenha um certo valor. Talvez para você várias notas de 100 reais tenham um valor para você. Talvez 10 mil reais para você hoje seja muito dinheiro. Talvez para uma outra pessoa não seja. Então a gente consegue quantificar e a gente consegue mensurar o valor da nossa moeda, do dinheiro que a gente trabalha. Só que o nosso dinheiro, a nossa moeda, não faz muito sentido, não tem muito valor no reino de Deus. Ontem, para os irmãos que estiveram na consagração ontem, existiu um momento na consagração em que o Espírito Santo me lembrou de um texto muito lindo, que eu particularmente amo, que é Atos capítulo 8. Eu não sei se você já leu o livro de Atos, não sei também se você já leu o capítulo 8 de Atos. A Bíblia diz que depois da morte de Estevão ele é um diácono e ele morre no capítulo 7 de Atos, ok? Depois de um sermão profético. Estevão ministra uma das melhores, uma das mensagens mais lindas da Bíblia, e depois da ministração ele é morto, ok? Porque, se prepare para o tema do mês que vem. O tema do mês de março vai ser os problemas da unção. Ok? Porque unção traz problemas. Tem problemas que você só vai ter por conta da unção. Ok? A Bíblia diz que Estevão ministra um dos sermões mais ungidos na Bíblia, e depois que ele prega, ele morre. Ele é morto de uma forma terrível, porque ele é morto apedrejado. Irmão, Estevão não é morto com um tiro na cabeça, ele não é morto enforcado, ele é morto apedrejado. Foi uma morte lenta. Foi uma morte que ele sentiu dores. Imagina você ter um crânio rachado com uma pedrada. Já pensou nisso? Estevão sentiu dor ao morrer. Não foi uma morte simples, não foi uma morte rápida, foi uma morte demorada e com dor. A gente vale a pena salientar que Estevão só morreu assim depois de ter pregado com unção, ok? Unção traz problemas, ok? Mas isso é uma matéria para o mês que vem.
Então a gente vê no livro de Atos, capítulo 7, Estevão morrendo depois de uma pregação excelente. Capítulo 8 de Atos, a gente vê uma grande perseguição que aconteceu na igreja em Jerusalém depois da morte de Estevão. Ok? A Bíblia diz que muitos começaram a fugir de Jerusalém porque começaram a matar cristãos em Jerusalém. Ok? A Bíblia diz que os discípulos começam a chegar em outras cidades pregando o evangelho. A Bíblia diz que Filipe, que foi um diácono ungido com Estevão, começa a pregar a palavra de Deus em Samaria. Filipe começa pregando muito bem em Samaria, com sinais e prodígios que o Espírito Santo fazia por intermédio de Filipe. Ok? Ele está pregando em Samaria. Filipe chega até a batizar pessoas nas águas em Samaria. Ok? Filipe não é só um pregador, ele também é praticamente um pastor, que ele batiza as pessoas nas águas em Samaria. Então em Samaria recebe a palavra, Samaria muitos se arrependem, aceitam a Jesus, e em Samaria muitos não querem só aceitar Jesus, mas querem se batizar nas águas, que é o próximo passo. É como o pastor Samuel de vez em quando fala aqui na igreja, né? É botar aliança no dedo. Quem já viu o pastor Samuel falando sobre isso? Aceitou Jesus, o próximo passo é o batismo nas águas. O próximo passo é você querer se relacionar com a igreja. Ok? Então Filipe está em Samaria, ele prega, as pessoas aceitam Jesus e agora se batizam nas águas. Oh, crescimento, progresso, o reino de Deus sendo expandindo em Samaria. A Bíblia diz que Filipe manda uma mensagem para a igreja mãe, que é a igreja que está em Jerusalém. Ele fala, olha só, já estou pregando aqui em Samaria, a galera está aceitando a Jesus, já tem, inclusive, batizei alguém nas águas, só que está faltando ainda alguma coisa. O que está faltando? O Espírito Santo, que também é uma sequência. Ok? Filipe entende, cara, eu não fui chamado ainda para isso. Ele prega a palavra, ele batiza nas águas, mas o Espírito Santo é uma outra vibe. O Espírito Santo, eu preciso de alguém com uma patente diferente. Quem entende isso diz amém, igreja. O que Filipe faz? Ele manda uma mensagem para Jerusalém, e a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém mandam dois. Imagina os dois, Pedro e João, lá para Samaria. Pedro e João chegam em Samaria. Quando Pedro e João chegam em Samaria, a Bíblia diz que Pedro impõe as mãos sobre os recém-convertidos samaritanos. A Bíblia diz que quando Pedro impôs as mãos, a Bíblia diz que na hora eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas e são renovados em Deus. A Bíblia diz que lá em Samaria existia um homem chamado Simão, um mágico, que exercia naquela cidade artes mágicas. Ele entretia a cidade, né? Entreter, do verbo entreter. Ele era alguém que fazia parte do espetáculo. A Bíblia diz que Simão, ele até aceita Jesus, aspas, ele até se batiza, aspas, porque dentro da igreja tem os convencidos e tem os convertidos. Ok? Ele aceita Jesus, aspas, ele se batiza, aspas. A Bíblia diz que quando Pedro chega, quando Pedro ministra o Espírito Santo, eles são batizados. A Bíblia diz que esse Simão, que até então é convertido, o que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tinha no bolso e dá esse dinheiro para Pedro como moeda de troca para ter o poder que Pedro tinha. Pensa nisso, igreja. Ele fala para Pedro, Pedro, toma, cara, eu só tenho 100 reais aqui agora, me dá esse poder, eu quero orar, eu quero as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo também. A Bíblia diz que Pedro vira para ele e fala, você está sem noção, né? Você está achando que esse poder que eu recebi foi com dinheiro natural? Você está achando que essa autoridade que eu tenho, eu consegui com dinheiro natural? Você está doido, você está em fel de amargura. Pedro chega a falar para ele. Depois em casa você lê Atos 8. Então, é o Simão mágico que vê Pedro com poder e ele tenta oferecer dinheiro para ter o poder que Pedro tem. É assim que vai ter o poder de Deus, irmãos? Então a moeda de Deus é diferente da moeda da terra. Amém ou não amém, igreja? Então esse mês a gente vai falar um pouquinho sobre essa moeda de Deus, sobre as coisas que são importantes no reino de Deus. Amém? Vamos entrar no texto, senão a gente vai ficar falando aqui de muitas coisas que são pertinentes ao tema, mas já que Deus nos deu um texto para essa noite, vamos respeitar o texto que Deus nos deu. Vamos lá, igreja.
A gente leu Apocalipse capítulo 3, verso 18, ok? Só que no início aqui da carta da igreja a Laodiceia, vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. O apóstolo João, como sabemos, foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo, ok? João, ele é o último apóstolo a ser morto, a ser martirizado. Estamos aqui por volta do ano 90, 95 depois de Cristo, ok? João está numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ele está lá nessa ilha e Deus nessa ilha o inspira para ele escrever a carta ou a epístola ao Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. E a Bíblia diz que lá, nessa ilha, Deus dá uma direção para João. João, eu quero que você escreve algo. Eu quero que você escreva diretrizes para 7 igrejas diferentes. A saber, a primeira carta, a igreja de Éfeso. A segunda carta, a igreja de Esmirna. A terceira carta, a igreja de Pérgamo. A quarta carta é a igreja de Tiatira. A quinta carta é a igreja de Sardes. A sexta carta, a igreja de Filadélfia. E a sétima carta, na ordem, é a igreja de Laodiceia. Se você perceber das 7 cartas, a sétima carta é a única carta que tem um nome próprio. Já prestou atenção nisso? Éfeso não é nome de alguém. Alguém já viu alguém com o nome Éfeso aqui? Éfeso não é nome próprio. Esmirna também não é nome próprio, ok? Pérgamo também não é nome próprio. Tiatira também não é nome próprio, é o nome de um lugar, ok? Sardes também não é nome próprio. Filadélfia também não é nome próprio. Laodiceia é nome próprio. A Bíblia diz, irmãos, que Deus inspira o apóstolo João para escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, a igreja que estava nessa cidade. E aí, entrando na história, dentro desse parênteses que a gente abriu aqui, vale a pena a gente falar um pouquinho bem rápido sobre um homem chamado Antíoco Epifânio. Rafa, quem foi Antíoco Epifânio? Foi um rei da Síria que governou por volta do 2º século antes de Cristo, ok? Antíoco Epifânio, ele domina todo aquele território ali do Egito e Jerusalém, inclusive. A Bíblia diz que Antíoco Epifânio, dominando todos aqueles territórios ali, amém, ele chega até a Ásia Menor e chega até a cidade de Laodiceia, que anteriormente, antes de Antíoco Epifânio chegar lá, o nome da cidade era Dióspolis, que significa cidade de Zeus, ok? Essa transição do nome Dióspolis para Laodiceia, como que se deu? Se deu que a mulher de Antíoco Epifânio, chamada Laodice, ela pediu para que Antíoco Epifânio preservasse aquela cidade, porque aonde ele chegava, ele destruía essa cidade e fazia uma nova edição da cidade que ele agora dominou, beleza? A Bíblia diz que, a história diz que Laodice pede para Antíoco Epifânio preservar essa cidade e colocar o nome da cidade no nome dela. Então Antíoco Epifânio muda o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia. Quem entende isso diz amém. Amém? Contextualizado nesse contexto, a gente vai entrar no contexto que vivia Laodiceia na época. Vamos lá, irmãos? Vamos ler o verso 14? A gente leu 18, né? Vamos ler 4 versículos antes, para a gente estar contextualizado com o que acontecia, ou com o estado espiritual da igreja em Laodiceia. Diz assim o texto, verso 14, Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és o quê? Morno. E não és frio e nem quente.
vomitar-te-ei da minha boca. Aqui a gente vê um pouquinho do estado espiritual da igreja em Laodiceia. Vale a pena salientar que João não está escrevendo para alguém que não conhece a palavra. Vale a pena salientar que João não está escrevendo para alguém incrédulo. Vale a pena salientar que João está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para a gente. E ele define o estado espiritual dessa igreja. Ele define que essa igreja não está fria. E ele define que essa igreja não está quente também. Ele chega a dizer, tomara, quer dizer, quem dera, se você fosse fria ou quente. Aí me faz pensar, falo, cara, calma aí. João prefere, ou Deus, né, através de João, através da pena, né, na mão de João escrevendo, Deus preferia que essa igreja fosse fria. Então era melhor que ela nem tivesse contato com a palavra, do que tendo contato com a palavra, estar no estado de mornidão. Quem entende isso diz amém, igreja? Bom, é melhor não conhecer a palavra do que conhecendo, ficar estagnado na igreja. É melhor não conhecer, é melhor você ser frio do que ser morno. E aí isso confronta a gente, né? É melhor ser frio, é melhor nem entrar para a igreja do que entrar e ficar na mornidão dentro da igreja. Beleza? Então ele fala, vocês não estão frios e vocês não estão quentes, vocês estão medianos. Vocês fazem o ordinário. O que é o ordinário? O ordinário é o comum, é o que todo mundo faz. Ah, eu vou na igreja e eu não impacto em nada o reino das trevas. Irmão, já está tudo errado. Já está tudo errado. Se a nossa vida não impactar em nada o reino das trevas, cara, você precisa renovar valores, você precisa se conscientizar novamente. Porque se um demônio não tem medo de você, quem mais vai ter medo de você? Se a gente não coloca medo no reino das trevas, irmão, a gente precisa redefinir a nossa vida de crente. Ok? A Bíblia diz que Deus fala para João, essa igreja não está fria, ela não está quente, ela está morna, ela está mediana. E eu preciso que essa igreja chegue num estado espiritual melhor. E ele escreve para essa igreja. Então ele chega a falar isso para essa igreja. Ok? Eu preciso que vocês saiam da mornidão e vocês precisam esquentar em Deus. E aí ele começa a falar alguns detalhes aqui. A gente leu até o versículo 16, né? Vamos ler o verso 17. A gente leu, o verso 16 foi assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você percebe que ele ainda não vomitou, ok? Ele está a ponto de vomitar. Quem entende isso diz amém, igreja? Então assim, é aquela ânsia de vômito. Quem já vomitou aqui? Acho que todos nós, né? É desagradável vomitar, né, gente? É desagradável você vomitar, né? É um gosto ruim que vem na tua boca, né, gente? Né? É desagradável. A Bíblia diz aqui que o Deus, né, como alguém que está medindo aquela igreja, ele está a ponto de vomitar, quer dizer, está causando ânsias de vômitos em Deus. Olha isso. A Bíblia diz que Deus fala assim para essa igreja, né? Verso 17 agora, a gente leu o finalzinho do 16. O verso 17 ele diz assim: como dizes? Aí eu te pergunto, como dizes quem? Me ajuda, igreja, vamos trazer um pouquinho de interatividade aqui na pregação. Como dizes quem? Como diz a igreja. Então vamos lá, a igreja de Laodiceia é uma igreja que está fria ou quente? Nem fria nem quente, ela está morna, ok? Ela está bem espiritualmente, igreja? Me ajuda aí, por favor, igreja. Ela não está bem, ela está mal. Ela está mal espiritualmente. Só que o conceito que ela tem é um conceito diferente, porque essa igreja, ela diz no verso 17, como dizes? Olha o que ela diz a respeito dela mesma. Ela diz assim, ó: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre
e cego e... Irmão, tem muita coisa aqui para a gente falar nesse pequeno versículo. Essa igreja que está morna, essa igreja que não está indo de uma maneira aceitável diante de Deus, é uma igreja morna, uma igreja que não impacta em nada o reino das trevas. A Bíblia diz que essa igreja, ela se auto-intitula rica, e na verdade, era. Vamos abrir aqui um outro parênteses. Como eu falei, Antíoco Epifânio, que mudou o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia, dando o nome da sua esposa, quem entende isso diz amém. A gente falou sobre isso, né? Os historiadores dizem que Antíoco Epifânio, ele montou um sistema bancário na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia tinha um comércio muito grande na época. A cidade de Laodiceia, por incrível que pareça, tinha uma escola de medicina que eles eram especialistas em oftalmologia. Olha só, oftalmologia cuida dos olhos, ok? A história diz também que a cidade de Laodiceia produzia uma lã, não uma lã branca, mas uma lã preta, uma lã negra, que na época era o que há na moda mundial, ok? Quando a gente fala de moda hoje, a gente fala de que cidade hoje? Paris, Milão, Nova York, ok? Naquela época, quando se falava de moda, falava-se de Laodiceia, porque existia uma lã negra na época, que era o que há no momento. Quem entende isso diz amém, igreja? Então a igreja de Laodiceia, humanamente falando, era uma igreja rica. Existia movimento, existia empreendedorismo em Laodiceia, existia um comércio vasto em Laodiceia. Então essa igreja que está morna espiritualmente é uma igreja que está rica naturalmente. E esse, irmãos, é o grande perigo hoje, porque aquilo que você tem no banco, não significa que você tem isso na conta do céu. A quantia que você tem no banco hoje não significa que é essa mesma quantia que você tem na conta do céu. Irmão, você pode estar pobre hoje na conta do banco terreno, mas você pode estar rico na conta do banco do céu. Quem entende essa diferença hoje? Porque a igreja de Laodiceia está rica, financeiramente falando, mas está morna espiritualmente. Então uma igreja que se julga rica, mas para Deus está pobre. E aí vamos fazer uma pergunta: o que é melhor? Estar rico diante dos homens ou estar rico diante de Deus? O que é melhor? Porque a moeda de Deus, ela é diferente da moeda do homem. Porque essa igreja está rica financeiramente falando, mas está pobre. Ela não só está pobre, ela é uma desgraçada. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Ela não está pobre, ela é uma desgraçada diante de Deus. Deus fala para ela: você se diz rica, né? Mas você é uma miserável, é uma desgraçada, é pobre, é cega e ainda está nu. Haja visto que Laodiceia produzia as maiores tendências da moda na época. Quem está entendendo diz amém, igreja? Era a cidade da moda da época, mas para Deus você está nu. Ok? E aí, qual é o antídoto? Existe, Rafa? Qual é o antídoto para isso? Existe? Existe. Porque Deus, irmãos, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado na nossa vida. Deus não compactua com o pecado. Amém ou não amém, igreja? Deus não compactua com o pecado que você comete, Ele não compactua, mas Ele te ama como pecador. Se você quiser o arrependimento, Ele te ama, e eu te falo, tem solução para você. Você pode estar frio espiritualmente, você pode estar morno espiritualmente. Rafa, e aí, vou para o inferno? Não. Tem solução? Tem. Aonde está essa solução? Como eu fico rico espiritualmente? Já vamos falar sobre isso, que é o próximo versículo, e é o versículo básico que a gente leu, que é Apocalipse capítulo 3, verso 18. Verso 18 vai dizer: aconselho-te que de mim, o que está escrito, igreja? De mim compres. Então perceba que a igreja de Laodiceia é uma igreja rica naturalmente falando,
É uma igreja rica, financeiramente falando, mas é uma igreja pobre, espiritualmente falando. Não só pobre, ela chega a ser miserável, espiritualmente falando. Amém? Amém. Você olha para essa igreja e você, cara, não tem solução. Tem solução. Ok? A solução é comprar isso, ou comprar riquezas, no céu. Comprar riquezas com Deus. Deus fala para essa igreja, no verso 18: aconselho-te que de mim compres. Então Deus tem para vender. Se ele fala comprar, ele está dizendo: você precisa comprar de mim. Para comprar eu vou negociar com você. Quem entende isso diz amém, igreja. E eu te pergunto, qual é a moeda de Deus? Deus aceita débito? Ó. Aceita débito, pai? E aí? Deus aceita euros? E aí? Para você comprar 100 ml de unção, quanto custa? Para você comprar 200 gramas de poder, quanto custa? Meio quilo de autoridade, cortado para mim. Estou brincando, mas é sério. Estou brincando, mas é sério. Quanto custa? Meio quilo de autoridade? Quanto custa um ano de autoridade espiritual contra demônios? Quanto custa isso? A gente precisa entender que a moeda de Deus é diferente da nossa. Ok? Deus fala para essa igreja: aconselho-te que de mim compre. Quer dizer, eu tenho o que você pode, eu tenho o que você precisa, eu tenho aquilo que pode te enriquecer. Só que eu não trabalho com a moeda que você trabalha. Não é o teu dinheiro que vai proporcionar um crescimento espiritual. Não é as tuas riquezas, Laodiceia, que vai te proporcionar um crescimento espiritual, não. Você precisa fazer o quê? Aconselho-te que de mim compres. Comprar o quê? Primeira coisa que ele aconselha a comprar: ouro. Ouro provado no fogo. Irmão, o ouro é um metal nobre. E o ouro, para chegar nessa beleza que ele tem aqui na minha aliança, ou no teu cordão de ouro, se você tiver um cordão de ouro em casa guardado, na tua aliança, no teu relógio de ouro, o ouro, para chegar nessa beleza que ele está aqui, ele precisa passar por um processo árduo de pressão. Ó. O ouro, para chegar nesse estado belo de ser desejado por nós, ele precisa passar por um estágio tremendo de pressão, ser submetido a um calor altíssimo, a temperaturas elevadíssimas, para tirar as impurezas. Quando um minerador, ele encontra uma pedra de ouro no solo, na terra, essa pedra não está limpinha como a gente vê aqui. Essa pedra está cheia de impurezas. E Deus fala para essa igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim, primeiro, você precisa comprar ouro. É um ouro sujo? Não. É um ouro provado no... O que está escrito aí na Bíblia? Não, irmão, tem que estar escrito. Se não tiver escrito, anula tudo que eu falo, irmão. Tem que estar escrito. O que está escrito aí? A primeira coisa que Deus fala para essa igreja comprar: ouro o quê? Ouro comum? Ouro provado no fogo. Você precisa se submeter à pressão do fogo. Ó. Quem está disposto a se submeter à pressão do fogo aqui? A Bíblia diz que 3 homens se submeteram à pressão e foram aprovados na pressão. A Bíblia diz de um homem chamado Ananias, outro homem chamado Ananias, Misael, e o terceiro homem chamado Azarias. Ok? Ananias, Misael e Azarias. Ok? A saber, nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram provados no fogo. Reprovados ou aprovados? Vou te falar, Ananias, Misael e Azarias entraram mais quente no fogo do que o fogo que estava lá. Eles entraram como um tição. A Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre eles. Quando Nabucodonosor mandou, a Bíblia diz, irmão, depois em casa você lê, Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que nem cheiro de fogo tinha neles. Pensa nisso.
se submeteram à pressão do fogo. Amém? E às vezes, irmãos, aqui no nosso ambiente, tem pressão? Tem. Eu sei que tem. Na obra de Deus, quando você começa a se envolver na obra de Deus, você vai ser cobrado, vai. É o fogo, irmão. Quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, você vai ser mais cobrado, vai, é o fogo. Mas quando você se submete nesse fogo, você começa a adquirir uma moeda, e essa moeda não consegue quantificar, materialmente falando. Essa moeda, irmão, você começa a juntar tesouro no céu. E Jesus fala isso, Mateus 6, né? Mateus 6, Jesus fala: não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, o que ela faz com a moeda da terra? Me ajuda, igreja. O que ela faz? Corrói. A moeda da terra enferruja. A moeda da terra, se você demole, o ladrão até rouba. O que ele fala? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem um ladrão, ninguém pode minar, ninguém pode roubar. Amém, igreja? Então a primeira moeda de Deus que Deus fala para essa igreja de Laodiceia é comprar ouro, e ouro provado no fogo. Deus fala para essa igreja: você quer ouro? Passa pelo fogo, passa pela pressão aqui. Passa pela pressão, que é se submeter ao processo de santidade, porque santidade também é um processo de pressão. É quando a gente abre mão dos nossos desejos naturais, para recebermos aquilo que Deus quer para nós. Ok? Então ele fala primeiro sobre o ouro provado no fogo, depois ele fala das vestes brancas, ok? Fazendo um contraponto. Quem entende isso, igreja? Vocês lembram quando eu falei que Laodiceia produziu uma lã? Qual era a cor dessa lã? Branca ou preta? Preta. Olha o que Deus fala: eu quero que você se vista de vestes, não de vestes pretas, mas de vestes brancas. E o branco simboliza a pureza, irmão. Alguém já viu uma noiva casando de preto aqui? Alguém já viu uma noiva casando de preto? Vestido todo preto. Alguém já viu? Geralmente uma noiva, geralmente, tá? Eu sei que pode ter algumas exceções aí, né? Sempre tem. Nesse mundo de hoje, 2021, 2020, né? Sempre tem algumas exceções. Mas geralmente uma noiva se casa de branco, que simboliza o quê? Pureza. Que simboliza para o marido dela: ó, eu me guardei para você. É isso que ela está dizendo, vamos se casar de branco. Ok? Olha o que Deus fala para essa igreja: eu quero que você compre ouro provado no fogo, eu quero que você adquire vestes brancas, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez. E por último, o que ele fala? Eu quero que você unjas os olhos com que, igreja? Me ajuda aí. Colírio. Um colírio natural? Não, o colírio do céu. Eu quero que você veja o que eu estou vendo. Eu quero que você adquira a visão que eu tenho. Que quando a gente está morno, qualquer um serve. Olha aí. Vou falar um pouquinho para os solteiros aqui, deixa eu abrir um parênteses, né? Quando você está morno espiritualmente, cara, aquele cara ali é um bom partido. Cara, você precisa colocar colírio, irmão. Enxerga direito esse cara aí, vê se não é um bom partido mesmo. Enxerga direito essa menina, vê se não é um bom partido mesmo. Ouro provado no fogo, vestes brancas para que te vistas, e colírio para você ver direito. Nem sempre aquilo que nem sempre aquilo que aparenta ser bom é na essência bom. Nem tudo que parece ser bonito por dentro pode ser feio. Eu já convivi com pessoas bonitas por fora irmão, esquecer, né? Horríveis por dentro, um caráter péssimo. Amém, igreja? Ouro provado no fogo, vestes brancas para que se vistas, e colírio para você ungir os olhos, né? Interessante que Deus faz um contraponto, né, com tudo aquilo que Laodiceia vivia, né? Era uma igreja rica, ok? E o ouro fala de riqueza, né? Deus fala: compre o ouro de mim. Um ouro, não é esse ouro natural. Ele fala de vestes brancas, que é um contraponto à lã negra, né? Que era a moda da época, na época que Laodiceia produzia. Ele faz um contraponto: você precisa comprar vestes brancas. E como eu falei, que em Laodiceia existia uma escola de medicina de o quê? Oftalmologia cuida de quê? Dos olhos. O que ele fala para comprar? Colírio. Colírio é para onde? Interessante, né? Deus fala uma mensagem exata e que a igreja de Laodiceia iria entender muito bem. Amém ou não amém, igreja? Amém? Vou encerrar por aqui.
estou vendo o tempo avançando, eu preciso